Voltamos aqui à freguesia de Olo, onde hoje a União de Freguesias de Olo e Canadelo, hoje e este fim de semana, promove a 9ª edição da Feira das Papas, na sede da Junta de Freguesia, em Olo, uma iniciativa que conta também com o apoio da Câmara Municipal de Amarante. Já sabem que, a par da degustação do menu tradicional, que inclui papas de sarrabulho, de nabiças e de couve, há também expositores com produtos locais, nomeadamente enchidos, fumeiros, mel, compotas e artesanato. Nesta segunda parte deste painel de debate Fraldas do Marão, que futuro, temos como convidados André Magalhães, vereador da Câmara Municipal de Amarante, Telmo Pinto, presidente da Dolman, Cooperativa de Formação, Educação e Desenvolvimento do Baixo Tâmega, e Carlos Ribeiro, da Caixa de Mitos, Agência para a Inovação Social, é também consultor do projeto Ativar Rural, de que lhe falamos há pouco na primeira parte da conversa. Começo pelo André Magalhães, vereador da Câmara Municipal de Amarante. Com que olhos é que vê estas iniciativas como a Feira das Papas aqui em Olo e Canadelo? Muito bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui hoje, para poder estarmos a partilhar aqui um conjunto de ideias sobre o desenvolvimento desta região e a importância que ela tem para o Concelho de Amarante. A Câmara Municipal de Amarante vê com muitos bons olhos iniciativas como estas, que acima de tudo conseguem alcançar dois objetivos que são complementares, mas que são importantes. O primeiro é o de conseguirmos valorizar aquilo que a região tem de bom e tem para oferecer. Aquilo que é diferenciador, aquilo que é tradicional, que já faz parte da história desta região, os produtos locais e aquilo que pode servir de uma alavanca para o crescimento económico aqui desta região. A outra, não menos importante, e acho que é fundamental e está na base da primeira, tem a ver com a dinâmica no envolvimento das pessoas, dos agentes locais, das associações, das empresas, dos comerciantes, que é fundamental, porque aquilo que nós temos visto é que todo o Concelho de Amarante, nas mais diversas regiões que o compõem, tem enormes potencialidades nas mais diversas áreas, desde a área tradicional, ao turismo, a alguma indústria, a muitos faz partes de comércio muito específico e que tudo isso pode ser aproveitado, mas isso só faz sentido quando existe um trabalho de rede por base, quando existe o envolvimento das pessoas e quando a construção das soluções não depende de uma só entidade, de um só agente ou só de um grupo muito reduzido de pessoas. E de que modo é que a Câmara apoia estas iniciativas? Por várias maneiras, acima de tudo fazendo logo desde já um papel agregador de todos os agentes que trabalham na região, identificando-os, contactando com eles, delineando estratégia e a partir daqui, projeto a projeto, mediante uma estratégia de médio e longo prazo, começamos a apoiar as mais diversas iniciativas que podem desenvolver. As feiras das papas é um exemplo disso. É uma feira que trabalha um produto que é característico da região, que já tem muita tradição, precisa, obviamente, de cada vez mais ganhar dimensão e trazer mais pessoas para o Olo, para podermos visitar a região, para também vermos não só o potencial das papas em si, mas o potencial da região noutras características que têm que ser aproveitadas. Este tipo de eventos acabam por tirar estas populações do isolamento e potenciar uma microeconomia. Sim, nós estamos, o Olo insere-se naquilo que nós chamamos um território de baixa densidade, que agora, naquilo que é a estratégia para o desenvolvimento, já também ao abrigo dos novos quadros comunitários, digamos assim, são regiões privilegiadas e que temos de ter uma especial atenção. Portanto, são efetivamente regiões isoladas que precisam de ter uma dinâmica e que precisam de ter projetos que consigam estabelecer ligações, permitindo que outras pessoas venham para cá, seja de passagem, seja para se fixarem. E estas iniciativas como essas permitem exatamente isso. Vou juntar à conversa Telmo Pinto, o presidente da Dolman, Cooperativa de Formação, Educação e Desenvolvimento do Baixo Tâmega, e começo por aí. Qual é o trabalho da Dolman? Bom dia auditório. O trabalho da Dolman é um trabalho muito diverso e, acima de tudo, valoriza muito o trabalho em rede desta região. E quando falo da região, estou a falar de Amarante, de Baião, do Marco de Canaveses, de Rezende, de Sinfãs e de Penafiel. Nós trabalhamos muito nesta zona, nesta sub-região, integrada na comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa, e o nosso trabalho é essencialmente de apoio a iniciativas do desenvolvimento rural, nomeadamente na área do apoio à pequena agricultura, mas também no apoio ao turismo e também na valorização dos recursos naturais e dos produtos locais.
E nós, Dolmen, também estamos a apoiar este certame. Julgo que é um apoio que já é pela 4ª vez consecutiva, porque esta freguesia, ou esta união de freguesias, trabalha muito bem num produto que é específico da nossa região. É um produto que apela a um passado também desta região, e onde o desuso deste produto estava a ser já estava a ser levado pela memória, e em boa hora esta freguesia trouxe este produto para este reconhecimento. E nós, como Associação de Desenvolvimento, também nos interessa muito valorizar o passado, porque só valorizando o passado é que pode haver futuro destes territórios. E este é um território muito específico, um território de montanha, um território onde a agricultura, o minifúndio prevalecem, onde cada vez mais os jovens se afastam, e é importante este tipo de iniciativas. É importante também o trabalho da Dolmen para poder criar condições para que possa haver aqui investimento, que possa haver iniciativa económica, e este certame é isso mesmo, é um espaço também, e é um certame de oportunidades para a sociedade. E são essas oportunidades que permitem, de algum modo, desenvolver estas pequenas comunidades também? Obviamente, estas oportunidades, porque nós aqui falamos num produto que é as papas, mas obviamente que os produtos locais... Atrás das papas vêm os outros muito produtos. Mais outros produtos. Vem o vinho, vem o fumeiro, vem o artesanato, vem um conjunto mais vasto de iniciativas que importa cada vez mais valorizar, e também criar também o gosto ou o hábito no consumidor, né, de valorizar aquilo que é nosso, porque só mudando o perfil do consumidor, de valorizar estes territórios, mas também valorizar a produção local, é que nós podemos estar a dar futuro a estes territórios de baixa densidade, como dizia o Sr. Vereador. Vamos juntar à conversa Carlos Ribeiro, da Caixa de Mitos, Agência para a Inovação Social. Carlos, inovar socialmente é um mito? É uma questão que tem toda a pertinência neste debate, muito qualificado pelos participantes, pelos testemunhos, pelas referências que estão a ser introduzidas. Eu diria que a inovação comporta, neste momento, todo um conjunto de elementos que podem, em alguns casos, serem considerados do lado de uma certa mitologia. É verdade que inovar é sempre algo de complexo, porque por vezes pensa-se que inovar é apenas e só criar coisas totalmente novas, quando nem sempre é verdade. Inovar representa, em muitas situações, digamos, a capacidade de associar, digamos, a elementos atuais, novos elementos, introduzir dinâmicas, e julgo que é isso que nós estamos aqui a falar, que é nestes processos de desenvolvimento territorial, onde é que nós conseguimos não repetir coisas do passado que não funcionaram tão bem, entrar, digamos, numa lógica que é verdadeiramente sustentável, e conseguir um processo de transformação e de mudança social que seja consistente, seja coerente. E já agora, referindo-me ao evento que estamos aqui a presenciar, da Feira das Papas, veja-se que, se nós formos dissecar um pouco a composição deste evento, ele integra alguns dos elementos de referência da sustentabilidade como um conceito complexo e integrador. A primeira dimensão, que é uma dimensão económica, está aqui bem presente. Temos aqui expositores de produtos locais. É possível contactar aqui hoje com propostas, com elementos de qualidade da produção local. De manhã tivemos uma marcha que arrancou, tem a ver com as questões do ambiente. Visitar o território, conhecer a natureza, viver, partilhar, digamos, com outros o quadro do verde, de tudo aquilo que é as referências ambientais fundamentais. E numa dimensão social nós encontramos aqui, neste evento, nesta plataforma,
uma interação social da maior importância, até em termos intergeracionais. Encontramos aqui pessoas mais jovens, pessoas com idade mais avançada, encontramos pessoas do território de proximidade e outros de menor proximidade, e o que é certo é que juntamos em eventos como este elementos agregadores de uma abordagem à sustentabilidade. O que importa é que eles tenham uma interligação e uma coerência entre eles, que é dada muitas vezes pela dinâmica de governança, que é como é que os atores se articulam, se integram e promovem esses fatores de sustentabilidade de uma forma coerente. E julgo que é um bom ponto de partida para associarmos o evento também aos fatores de inovação. Como é que se pode fazer evoluir eventos que têm um bom ponto de partida para se transformarem no futuro em elementos de referência de uma sustentabilidade coerente e consistente. Em que medida é que a Caixa de Mitos pretende inovar? Bem, nós, no essencial, o que nos marca como lógica de atuação nos territórios é principalmente o fator de animação territorial e animação, digamos, de grupos e de pessoas. O nosso modelo de oficina de projetos é um modelo que tem uma vintena de anos. Nós agimos nos territórios sempre com esta ideia. É possível juntar pessoas em torno de uma plataforma essencial, de base, que é que projetos podemos nós desenvolver para reforçar a comunidade local, o desenvolvimento local e, simultaneamente, os projetos de vida de cada uma das pessoas que participam nessas dinâmicas. Nós somos muito do lado do chamado empreendedorismo comunitário, das lógicas da ação empreendedora, não tanto naquele registro do empreendedorismo dito individualista, ou daquele que faz o apelo ao safa-te lá, meu, anda lá, monta o teu negócio. Porque o desenvolvimento local deve ser um trabalho em rede. Exatamente. E tem que contar com as pessoas, com projetos de vida que tenham um laço social. Ou seja, o que é que nos serve, do ponto de vista do desenvolvimento local, que uma pessoa inteligente, com capacidade, com competências, com visão, crie a sua própria atividade e faça disso uma coisa fabulosa para a sua vida. Nós ficamos muito felizes com isso, como é evidente, mas do ponto de vista do desenvolvimento local, e é essa nossa interação que provocamos nas oficinas de projetos, em que há aqui uma lógica de ajuda mútua, há a lógica de olhares cruzados, há referências que se trabalham coletivamente em favor de quê? Da comunidade e de cada pessoa no seu projeto de vida. É esta coerência que nós pensamos que serve a inovação nos próprios territórios. Volto aqui ao André Magalhães, vereador da Câmara Municipal de Amarante. André, a Câmara Municipal de Amarante vê o futuro destas aldeias serranas com preocupação? Nós vemos até com alguma expectativa e com algum entusiasmo. É verdade que temos muitos obstáculos. Hoje em dia, quando nós analisamos a tendência, nós vemos aqui uma dinâmica preocupante quanto a estas aldeias, porque muito se perdeu, muitas pessoas se perderam, acima de tudo, muita dinâmica muitas vezes económica, e isto depois levanta muitos obstáculos, até mesmo para invertermos essa tendência. Mas em simultâneo, nós vemos com um enorme potencial. Amarante tem muitas regiões, muitas aldeias, muitas zonas rurais que têm um potencial enorme, e para isso nós temos, acima de tudo, de ter uma visão integrada do território. O que é que está a ser feito para travar a desertificação, por exemplo? Nós estamos a fazer várias coisas. Em primeiro lugar, a estabelecer planos de desenvolvimento para um conjunto de regiões, ou seja, nós não podemos analisar freguesia a freguesia, não faz sentido, até porque muitas delas têm que ter estratégias de desenvolvimento que estão com outras regiões fora do concelho. Nós, quando olhamos para a Serra do Marão, nós não podemos olhar meramente para a zona que está do lado da Amarante. Nós temos que pensar numa estratégia de desenvolvimento integrada com outras zonas que possam estar em Vila Real, que possam estar associadas também com a Boreira, com um conjunto de estratégias que são integradas. Então aquilo que nós estamos a fazer, acima de tudo, é juntar os atores, identificá-los, juntá-los, discutir as estratégias e desenvolver um conjunto de projetos que venham contrariar os obstáculos, os problemas que têm surgido. Alguns já foram discutidos aqui, inclusive no anterior painel. Temos 2 ou 3 projetos que a Câmara tem apoiado nos últimos meses ou no último ano. O projeto Enredarte é um exemplo disso, que consegue trazer uma nova dinâmica às populações, consegue ativar, consegue capacitar e uni-las em torno de um elemento que é bastante comum, digamos, ou que consegue unir muitas pessoas, que é a cultura, que é a arte. Isto é algo muito importante e que nos valoriza também nestes territórios. Animar as pessoas através da arte.
arte é suficiente? Não, unir, acima de tudo unir. Ou seja, usar a arte como um elemento diferenciador de valorização de uma região e que acima de tudo permite um processo de capacitação. Quando nós estamos a falar de regiões onde muitas das pessoas não conseguem ter ligações diretas com agentes externos, onde é difícil criar dinâmicas de ação, onde muitas vezes as pessoas sentem-se não capazes de enfrentar as dificuldades económicas que existem, a arte, assim como por exemplo o desporto, são elementos que nos permitem inverter esta tendência. Mas isto basicamente é um processo de base. O projeto também Ativar Rural é um deles, mas não se esgota por aí. Muito recentemente nós tivemos a oportunidade, por exemplo, também surgindo do projeto Ativar Rural, de contratualizar com uma grande artista portuguesa de dimensão internacional, que é a arquiteta Cristina Rodrigues. De que já falamos também na primeira parte. Exatamente. Então que ela tem aqui um projeto de valorização de um produto que é, acima de tudo, um produto local, através do Linho de Freedom e também da Viela Amarantina. Nós estamos a dar condições para que algo que é produzido num contexto rural venha a ser valorizado, altamente valorizado em Portugal e fora, e possa ser comercializado, dando aqui um suporte para que quem quiser apostar nestas atividades possa fazê-lo, não posso dizer com uma total segurança, mas com uma maior perspectiva de que há efetivamente ganhos económicos associados a esta atividade. O papel da Câmara a apoiar essas iniciativas, a pensar, a agregar e a fazer com que elas tenham um efeito de arrastamento, ou seja, que elas venham a beneficiar cada vez mais regiões e pessoas, é fundamental. Então, Pinto, e a Dolmen também pode ajudar a potenciar estes recursos das freguesias das Fraldas do Marão? Claramente, nós, Dolmen, somos gestores de um programa de desenvolvimento rural que vai ficar disponível lá para o verão deste ano, no início de verão, e nós vamos ter instrumentos financeiros para apoiar um conjunto muito vasto de iniciativas, sejam elas das microempresas, sejam elas de apoiar a pequena agricultura, todos os projetos que sejam até aos 25 mil euros são as ADLs como a Dolmen que vão gerir na região esse tipo de apoios, e penso que nestes territórios pode ser um bom motor para criar, para dinamizar estes territórios. Portanto, vai haver dinheiro para apoiar estas iniciativas também? Tem que haver boas iniciativas, tem que haver bons projetos, temos que ter bons promotores, porque temos que ter isto tudo. E de que modo é que se podem motivar as pessoas a apresentar esses bons projetos? Existe quem motiva as pessoas? Eu penso que o que estava a dizer o Carlos Ribeiro e o vereador André, esta animação, este enredar-te, também é isto mesmo. E as pessoas estão informadas puxar, que podem puxar pelo que esta região tem, é puxar pelo que as oportunidades que surgem, e também perceber que há instrumentos financeiros que podem ser importantes para dinamizar esses territórios. E quando falo destes instrumentos financeiros, estamos a falar no apoio à pequena agricultura, mas também estamos a apoiar na transformação de alguns produtos, nomeadamente criando ou queijaria, ou criando fumeiro, ou criando compotas, ou criando aqui um conjunto muito vasto de produtos que podem ser apoiados por esse instrumento financeiro, que é fundamental. Mas também podemos apoiar e devemos apoiar projetos ligados ao turismo rural, ligados também ao ambiente, a criar condições para que possa haver percursos, né, interpretativos da floresta, da serra. Diziam-me em tempos que dos recursos hídricos, porque esta zona aqui é muito rica em recursos hídricos. Diziam-me em tempos, numa outra conversa, que foram criadas muitas casas de turismo rural, mas depois é preciso levar as pessoas lá. São esses projetos que fazem falta ainda? É preciso levá-las lá, e é preciso mais. É preciso também que cada vez mais os vários promotores, seja do turismo rural, seja de outros produtos, trabalhem em rede. Isto é mais fácil, é mais lucrativo, estou usando um termo mais económico, é mais lucrativo promover um conjunto muito vasto de iniciativas do que promover só um. Porque muitas vezes quem vende uma casa de turismo com 3 quartos não é a mesma coisa que vender 20 casas com 60 quartos. E cria-se aqui a escala, cria-se aqui uma força de regional que depois é possível envolver essas pessoas noutras iniciativas. Porque muitas vezes os clientes querem ver a diversidade, mas também é preciso haver investimento na promoção, e para haver investimento na promoção tem que haver escala, e muitas vezes o nosso problema nesta região é que nós
temos alguma dificuldade em trabalhar em rede. Nós somos um bocadinho individualistas. Já foi pior. Mas cada vez mais nós temos que trabalhar em rede, e este tipo de animação, a promoção, a dinamização, este tipo de eventos onde estamos hoje, é isso mesmo, é a forma de mostrar que um certame, um produto, que são as papas, podem dinamizar um conjunto muito vasto de iniciativas económicas. Haverá com certeza muitos outros produtos genuínos desta região que se poderão destacar pela sua qualidade. Carlos Ribeiro, o turismo rural pode contribuir para enriquecer, digamos, estes aglomerados populacionais? Rigorosamente, hoje julgo que nós estamos perante uma situação em que deixou de haver a possibilidade de se agir nos territórios em termos económicos numa única área, de uma forma muito especializada. Hoje, a pequena agricultura tem que ser completada com atividades de turismo rural. Quem tem dispositivos e condições para desenvolver atividades turísticas tem que incorporar também atividades de pequena produção local, de produtos genuínos, produtos de identidade. Tem que procurar articular-se com a agricultura de base local. Há aqui uma articulação, uma nova abordagem, digamos, aos conceitos que antes eram muito segmentados, muito separados, que hoje é sem dúvida o grande esforço das populações, das entidades, das redes, é desenvolver, dar intensidade, digamos, a este processo. Numa referência muito isolada, só referir, enquanto nas áreas urbanas... Esteja lá, queremos referências em rede. Em rede, exato. Nas áreas urbanas, hoje fala-se principalmente da multiatividade, porque as lógicas do emprego e do trabalho unilateral e assalariado está a ficar, digamos, restrito e limitado. E fala-se muito em multiatividade como base da ação futura em termos profissionais. Nas zonas rurais, no contexto em que nos situamos aqui, esta dinâmica é principalmente aquela que estávamos a falar, é integrar atividades e criar fileira de atividades de uma forma muito, muito articulada. Ora, este novo potencial, que é, eu julgo, do ponto de vista, não é competir entre o urbano e o rural, porque o rural e o urbano completam-se muito e namoram uns com o outro, mas não há dúvida que nesta matéria das condições para integrar esses fatores, o meio rural tem vantagem, na minha opinião. Tem vantagem, ou seja, tem melhores condições para, desde que se criem os tais fatores, digamos, de governança local, de mobilização local. E nessa matéria, eu julgo que a progressão que importa introduzir também nestes novos elementos é como é que, diretamente nos territórios, as populações exprimem de uma forma direta a sua vontade, os seus desejos, as suas motivações, a sua implicação, digamos, nos próprios processos. E essa matéria é uma matéria que é determinante para que exista dinâmica. Sem participação, não há desenvolvimento local. O envelhecimento preocupa-o? O envelhecimento é... não o seu, o das populações. O que é que eu poderia dizer? Essa observação que é de uma violência muito genuína e simpática. É um facto que o envelhecimento da população é hoje um fator de que, por um lado, de um olhar otimista, porque quer se queira, quer não, quando se olha para o envelhecimento, é também, do ponto de vista dos territórios, uma lógica acumulada de experiência, são novas condições, digamos, para que nos territórios possam mobilizar recursos de outra maneira. O envelhecimento tem muita coisa. É claro que tem um fator menos interessante, que é a capacidade de introduzir nas dinâmicas económicas um contributo direto. E isso é, quer se queira, quer não, há uma menor capacidade. Mas há hoje uma tendência para mobilizar aquilo que se denomina como o envelhecimento ativo. E, no fundo, é aquela velha ideia de já não há velhos, o que existe é um resto de vida para viver de forma positiva. E este resto de vida para viver, que não tem nada a ver, digamos, com uma lógica de ser velho e ser trapo velho, como se dizia no passado, é também uma nova dignidade e uma nova forma de encarar os segmentos mais ativos da população, que cria também oportunidades nos territórios. E como é que se pode injetar sangue novo nestas regiões, nestas comunidades? Bem, eu posso referir a esse nível, digamos, uma atividade que estou a desenvolver com a Confederação Nacional dos Jovens Agricultores e do Desenvolvimento Rural, que é o Programa Rurban, que é um programa de apoio à instalação e ao acolhimento de jovens em meio rural, e também o apoio à permanência dos que cá estão.
E esta combinação entre quem cá está e quem vem é, francamente, uma relação com um potencial elevadíssimo. Desde que é muito importante, porque nós temos verificado várias vagas nesta relação entre novos residentes e residentes atuais destas áreas territoriais. E por vezes nós sentimos aqui o chamado efeito paraquedista, que são pessoas que chegam, vêm ao território e não o vivem, nem se integram, nem se articulam nele para passarem a ser um fator e um elemento de desenvolvimento. Mas querem aproveitá-lo. E querem aproveitá-lo. E nessa matéria, sem qualquer preconceito, nem qualquer avaliação negativa, é referir que para os territórios isso não é positivo. O inverso, aquilo que é a chegada, a instalação, o acolhimento de jovens, de pessoas que vêm dar sangue novo aos territórios e que aceitam e que querem articular desde logo a sua presença com um pouco aquela referência que é com quem sabe e quem está no território, é particularmente importante. Veja-se que do ponto de vista económico, vir instalar uma nova atividade num território, sem falar com a cooperativa, com a adiga cooperativa, com a estrutura local, onde há gente que sabe, que conhece o mercado, que tem a experiência, digamos, do território, sabe como é que aquele produto evolui, quais são os constrangimentos, vir instalar-se e não ter esse elemento como principal, digamos, guia para a instalação é totalmente errado. E vai faltar qualquer coisa ao próprio produto, não? E vai faltar de certeza absoluta, porque é aqui que a tal coisa da inovação, se ela for pensada quase como uma lógica de agressão ao território, eu venho inovar, ou seja, eu venho demonstrar que sou mais inovador que os outros, essa atitude normalmente não funciona bem, não é positiva para os territórios. O inverso, com inovação, e muita, pois é bem-vinda, e nós cá estaremos nestes territórios para potenciar essas articulações. Telmo Pinto, a aposta deve ser na qualidade ou na quantidade dos produtos? Obviamente na qualidade. Mas deixo, em relação aqui à resposta que o Carlos Ribeiro deu, que, para falar também, claro que há muitas oportunidades, mas também temos aqui grandes desafios. E um dos grandes desafios que eu sinto como um problema nestes territórios tem a ver com a questão do abandono destes territórios e também do abandono de muitas casas de construção rural que existem e que não é fácil quem vier de fora ou adquiri-las ou cedê-las em arrendamento por alguns anos. E estou a falar aqui tanto na propriedade urbana como também na propriedade rural, porque acho que é este o desafio que faz falta a estes territórios, é que muitas vezes as pessoas que querem investir, que querem uma nova aposta, que querem uma nova cultura, muitas vezes não têm essa oportunidade, porque chegam a estes territórios e é muito difícil fazer um contrato de arrendamento, é muito difícil adquirir uma casa, é muito difícil isso tudo. E faz falta nestes territórios haver esta... Mas é difícil porque as pessoas estão fechadas a esse... Tem muito a ver um bocado com a cultura. A cultura desta zona e um bocado a cultura portuguesa é muito ligada ao património, ao ter, ao possuir, né? E não gostam de se libertar desse património, que é um problema, né? Porque podia ser uma oportunidade de recuperar muitas vezes certas casas ou para a habitação, para trazer novos habitantes, mas também até para o turismo rural, porque é possível apoiar uma iniciativa de turismo rural baseado até num contrato de comodato ou num contrato de arrendamento por um determinado número de anos, obviamente, porque para a economia poder funcionar, será, a lei julgo que fala em 5 anos, mas eu considero que 10 anos é um tempo suficiente para poder fazer um bom investimento, mas também na agricultura, né? Porque muitas vezes quem não tem terreno e que quer investir na agricultura não pode fazer nada, porque é muito difícil nestes territórios haver arrendamento de terrenos agrícolas para novos residentes, tanto de gente vindo da cidade, mas também gente que reside nessas aldeias. E isso é um problema que já está a começar a ser feito. Olha, estou a falar de um problema que é algo que o caminho está a ser feito. Agora, é muito lento, é um caminho que importa certamente ter aqui alguma aceleração. Portanto, na é sua importante opinião, mais diálogo, é importante haver mais dinâmica, perceber que o que se pretende é tornar mais rico,
um território como este. Eu fiquei com a ideia que o Carlos não defende que apareçam os tais, eu vou usar a sua expressão, paraquedistas que surjam nestas regiões e se aproveitem delas, mas o Telmo, por outro lado, pretende que isso venha a acontecer. Eu dei conta que era importante que as pessoas que queiram, os ditos paraquedistas, então, que possam montar arraiais na região, isto é, que possam ter aqui a casa, que possam recuperá-la e que possam viver nela. Okay. Mas também que possam investir, porque há muitos, se nós olharmos aqui à nossa volta, vemos muitas casas degradadas e devolutas e que inseridas em locais belíssimos, em termos paisagísticos, né, com uma cultura local também arquitetónica, uma casa rural destas localidades, em granito, né, que podiam ser um grande apelo a trazer novos turistas a esta região. Não turistas, mas residentes. Mas também turistas, porque havendo uma oferta de turismo rural, depois não seriam turistas, não é? E isto, o turista não vem só dormir, vem alimentar-se, vem comprar produtos, vem isto tudo, e é isto que torna um território mais rico. É isto, Carlos? Eu queria referir e de alguma forma reforçar a ideia que o Telmo adiantou sobre esta dificuldade, mas a necessidade de fazer evoluir as coisas. Só referir que uma das modalidades interessantes que foi criada nos últimos tempos para apoiar a fixação de jovens, que nós estamos aqui a referir, jovens e menos jovens, em meio rural, que é a modalidade das incubadoras de empresas de base rural. Uma delas funciona no Concelho de Anhanova, nós temos acompanhado e somos parceiros desse projeto. O que é que nós verificamos? 50% dos jovens que estão a funcionar na incubadora, dos que estão diretamente com projetos empresariais, que estão a desenvolver atividades, digamos, numa área de 500 hectares dedicada para o lançamento de novas atividades agrícolas, 50% não residem no Concelho. E, portanto, são ainda, apesar de já terem dado o passo de serem investidores, digamos, em projetos empresariais na agricultura e quererem ir mais longe, o que é facto é que os elementos estruturantes de uma instalação tem a ver com a habitação, tem a ver com a escola dos miúdos, tem a ver com a saúde, tem a ver com a vida, digamos, do cotidiano. Tudo aquilo que, no fundo, é as relações de proximidade organizadas para quem tem um passado, um histórico de vida urbana. Essa matéria é uma matéria que exige um grande esforço dos territórios, dos atores do território, para criarem condições para uma fixação efetiva destes novos agentes. Portanto, quando digo paraquedistas, há uma categoria de investidores que têm apenas e só uma intenção muito esporádica, mas há quem queira verdadeiramente adotar um novo regime, um novo quadro de vida, e nós devemos apoiar. E só não o fazem muitas vezes porque não há condições. De que modo é que a Câmara está a colaborar neste sentido também, André Magalhães? Nós estamos a lançar um conjunto de projetos de apoio à fixação e desenvolvimento de negócio em Amarante. Aos mais diversos níveis. Obviamente nós temos que saber quem é que já está a atuar nesse sentido no Conselho. Obviamente, por exemplo, a Dolma tem feito um trabalho muito interessante, dando apoio a muitos empreendedores que se querem fixar, quer seja na área do turismo, quer seja na área da agricultura, dando inclusive facilidades nos canais comerciais, no apoio à certificação dos produtos e por aí fora. Nós temos uma incubadora no Conselho, não é uma incubadora dita de base rural, mas é uma incubadora que nos permite trazer projetos interessantes para o Conselho, que muitas vezes são complementares àquilo que já existe. Só para dar um exemplo, no Instituto Empresarial de Tâmega fixaram-se 2 empresas da sua criação, focadas única e exclusivamente na área do turismo. Uma em turismo ativo, no que diz respeito a oportunidades desde que pessoas venham fazer pedesterianismo, possam estar a ter experiências de BTT, de canoagem e por aí fora, que favorecem claramente projetos ou zonas rurais, como também uma outra que focava o desenvolvimento do turismo com base em eventos desportivos, que é a Enexplore, que fez um trabalho muito interessante valorizando o território, nomeadamente a zona do Marão. Isto são um conjunto de iniciativas que são importantes. Paralelamente a disso, nós estamos a desenvolver agora, a ultimar o nosso plano de apoio ao empreendedorismo, que tem várias vertentes. Uma delas passa, por exemplo, por trabalhar na capacitação das pessoas que querem criar o seu próprio negócio. Sejam elas de Amarante, sejam elas de fora que querem fixar os seus negócios em Amarante. Isto é importante que as pessoas sintam que existe um ecossistema que favorece a criação do negócio e o seu crescimento, porque aquele período que vai desde o ano que antecede a criação do negócio e os 2 anos a seguir, que é dito o período, o vale da morte, que é o mais difícil, é preciso que os empreendedores sintam
existe uma estrutura por trás que se preocupa, que tenta estabelecer parcerias de vantajosas e que lhes dá as condições para eles crescerem nas mais diversas áreas. Na fixação, da instalação, nas questões burocráticas, nas questões de parcerias comerciais e por aí fora. É com esta visão que nós olhamos para esta dinâmica, é com estes objetivos que nós queremos ligar todos os parceiros e ver quem é que pode fazer o quê, que tipo de apoio podemos dar e como é que isto pode ser uma ação concertada em todo o concelho. Apesar de não haver emprego, o futuro poderá ser risonho nestas regiões? Não, eu creio que sim. Eu creio que Amarante é, sem dúvida, o concelho da região, um dos concelhos da região com maior potencial de crescimento a mais diversas áreas, porque nós temos muitos elementos diferenciadores. Nós temos um território com 300 km², uma malha urbana e uma malha rural, que tem muitas potencialidades. E na base de todas elas, sejam elas culturais, sejam elas patrimoniais em termos materiais ou imateriais, sejam eles recursos naturais que nós temos, ou atividade, ou já o conhecimento em algumas atividades económicas, nós temos por base o apoio às populações, às pessoas que têm que aproveitar isto e fazer disto negócios, fazer disto oportunidades de crescimento, e aqui uma nota, e usando aquilo que já foi dito aqui, há o crescimento obviamente dito económico, puramente económico, mas que tem que ter sempre por base o impacto social positivo. Isto é o que nos tem que preocupar. Telmo Pinto, o que é que pode ser feito para dar mais esperança a estas freguesias, e vamos localizar-nos aqui nas Fraldas do Marão? Ou melhor, uma resposta difícil essa, não é? E não temos muito tempo. Claramente que a resposta é cada vez mais haver mais canais de informação, e certamente este programa também ajuda, contribui para mostrar as oportunidades e divulgar também as riquezas que existem nos territórios de baixa densidade e territórios de montanha, porque estamos aqui essencialmente num território de montanha. Isto, embora é um espaço rural, mas é um espaço muito de montanha. Cada vez mais, e como dizia o Sr. Vereador, nós temos que apostar na diversidade. Este território não pode ser só de um produto ou de dois produtos, tem que ser um território que tenha muitos produtos. E aqui, quando falamos de muitos produtos, temos que falar claramente na agricultura, que é um espaço de eleição, mas também temos que falar no potencial que a floresta tem, e estamos aqui a falar dos grandes, um grande pulmão da nossa região, e este é essencialmente um território florestal, que tem aqui um grande chamamento, mas também nesta lógica do lazer ativo, de criar condições para que as pessoas possam fruir aqui, tanto pela via do BTT, como pela via do pedestrianismo, também pela via gastronómica, porque este território, nós já temos aqui, esta própria freguesia... Até porque o BTT e andar a pé também dá fome, não é? Pois, esta freguesia, nos últimos tempos, já também aqui também uma iniciativa económica, tanto na produção de vinho, como também na oferta de alojamento local, mas também na oferta de gastronomia, e isso é que é um verdadeiro projeto de desenvolvimento, aqui também nesta freguesia, e é este tipo de iniciativas que podem tornar mais vivo este território. Porque eu não digo que estes territórios sejam mortos. Estes territórios estão um pouco adormecidos. Agora, importa cada vez mais que a informação dos apoios, a informação do que pode ser feito, chegue verdadeiramente a quem precisa desta informação. Nós não podemos correr o risco de acharmos que todos somos iguais nas oportunidades, mas à partida, muitas vezes, se a informação não chega da mesma maneira a todos, já não somos iguais. E é esta a situação que penso que todos nós aqui estamos imbuídos no sentido de mudar alguma coisa. Porque, como dizia o Carlos Ribeiro, esta questão da inovação rural, nós próprios, Dolmen, estamos a trabalhar em conjunto, também com o município, no projeto também de criar aqui alguma mais-valia aos produtos que são muito típicos da região, e é esta situação, é trabalharmos em rede, é valorizar o melhor possível e chegar o mais possível, ou melhor, chegar a informação e os apoios também a quem precisa e a quem pretende investir. Uma pergunta final aqui para o Carlos Ribeiro. Se lhe pedissem sou eu que estou a pedir até, para traçar um plano de desenvolvimento para estas aldeias das Fraldas do Marão, assim em 2-3 minutos, o que é que faria e por onde se guiava? A pergunta anterior foi muito difícil, mas... Esta é mais complicada ainda.
Bem, referir que é um desafio. Tem o vosso plano, não é? Os planos da Dolman para o próximo processo de desenvolvimento local de base comunitária, que é bem enriquecedor. Mas só referir que no quadro do Ativar Rural, do programa que estamos a desenvolver, a partir, digamos, do CLAP e do apoio que tivemos numa primeira fase da Fundação EDP e agora da Câmara Municipal de Amarante, o Ativar Rural começou por trabalhar nas aldeias das Faldas do Marão a ideia do plano integrado e uma tentativa muito clara de associar plano a uma ideia de sustentabilidade. Só dizer que depois de uma primeira etapa centrada nos produtos, na tecelagem e nos produtos locais, digamos, quer em Fridão, quer em Vilachã do Marão, vamos agora trabalhar, digamos, o eixo do Rio Olo e vamos desenvolver um conjunto de iniciativas para ter um plano integrado em torno do Rio Olo e esse é um objetivo, digamos, muito imediato. E referir o quê? Que do ponto de vista da construção desse plano, não só deverão estar entidades como estão neste momento já envolvidas, que é o caso da UTAD, que é o caso de instituições ligadas ao desenvolvimento local, a Confederação de Jovens Agricultores, o município, as freguesias, etc. Mas o mais importante, e é aquilo que senti ontem na reunião que tivemos da oficina de projetos de Vilachã sobre os produtos locais, é uma aposta mas muito clara e sermos muito categóricos em relação à abordagem destas coisas pela sustentabilidade. Não é possível assumir-se que é preciso só produzir mais ou só ter uma relação com os produtos porque eles são tidos por muito interessantes ou são de tradição. Não, é indispensável que exista da parte da comunidade uma aposta clara, digamos, nas questões da sustentabilidade a todos os níveis. Nós, a chamada economia verde, a chamada economia, digamos, de futuro, baseia-se em opções muito claras. Nós não podemos ter um produto sensacional na sua qualidade intrínseca e depois ter uma embalagem de plástico ou uma embalagem que denuncia claramente outro tipo de apostas e outro tipo de referências. E a sustentabilidade é isso, é ter, digamos, uma aposta muito evidente, quer no turismo rural, digamos, um turismo verde, um turismo centrado na natureza, os produtos centrados, digamos, nessas referências, digamos, de genuinidade, etc. E essa aposta nós não podemos ceder, não podemos, quando começamos a conversar no concreto sobre os enchidos, sobre o mel, sobre os bolos, sobre aquilo que se propõem os produtores locais desenvolver, à procura de rendimento, à procura de tratar das vidas, nós não podemos ceder, e essa para nós é uma questão muito importante. Não é nós só, é o conjunto, a comunidade, apostar muito claramente em critérios de desenvolvimento que tenham esse sentido de sustentabilidade. E esse, para mim, é o grande desafio. Porque chega sempre à altura em que entra pela porta do cavalo um elemento qualquer que vem perverter, vem alterar, vem modificar algo que foi bem pensado no início, mas acaba depois por degenerar e não ter as consequências que nós desejamos. Eu diria planear com participação em rede, com vários elementos, mas sobretudo com muita firmeza e muita convicção sobre uma visão de sustentabilidade, digamos, para o território. Muito obrigado aos três. André Magalhães, vereador da Câmara Municipal de Amarante, Telmo Pinto, presidente da Dolman, Cooperativa de Formação, Educação e Desenvolvimento do Baixo Tâmega, e ao Carlos Ribeiro, da Caixa de Mitos, Agência para a Inovação Social, que vieram ajudar-nos a perceber melhor qual o futuro das fraldas do Marão. E estamos aqui em Olo, na União de Freguesias de Olo e Canadelo, porque aqui se promove, durante este fim de semana, a 9ª edição da Feira das Papas. Acontece aqui mesmo ao lado, na sede da Junta de Freguesia, em Olo, e é uma iniciativa que conta também com o apoio da autarquia de Amarante. A par da degustação do menu tradicional, que inclui papas de sarrabulho, que conto provar daqui a pouco, de nabiças e de couve, há também expositor com produtos locais, nomeadamente enchidos, fumeiros, mel, compotas
e artesanato. Vamos continuar por cá, ainda ao longo desta tarde, a conhecer melhor estes projetos e, se ainda quiser passar por cá, sei que não teve a oportunidade de participar na 8ª Marcha das Papas do percurso pedestre Pé Posto, que deve estar a terminar e os caminhantes devem estar a chegar para as Papas. Há também outras iniciativas. Amanhã, por exemplo, a partir das 10 da manhã, decorrerá uma outra caminhada Free Trail Papa Dolo. E ao longo desta emissão vamos então conhecer melhor tudo o que vai acontecendo por cá em Olo e Canadelo, onde este fim de semana acontece a 9ª edição da Feira das Papas.